Olá, estudante! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de educação cultural e patrimonial. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o patrimônio cultural do Distrito Federal. Então, nós vamos mergulhar nas riquezas, na história desse patrimônio tão rico. Vamos estudar a sua arquitetura, vamos estudar a sua cultura e entender um pouco mais sobre a sede do governo brasileiro, né? Que é um lugar aí onde o passado e o presente se entrelaçam e criam aí uma tapeçaria única de culturas, de tradições e de histórias. Bom, vamos começar então falando um pouquinho dos aspectos geográficos do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele está localizado ali na região centro-oeste do Brasil e ele é a capital do país, tá? É uma unidade da federação autônoma, então ele não faz parte de nenhum estado brasileiro. Isso é muito importante saber. Bom, o clima do Distrito Federal é um clima tropical de altitude, ou seja, a temperatura é média e amena durante todo o ano, com estações secas e chuvosas que são bem definidas. Então tem um clima ali agradável, tá? A hidrografia, tá? É importante falar que o Distrito Federal não é uma região rica em rios, tá? Mas ele é cortado por alguns córregos e também por ribeirões, como o Riacho Fundo e o Ribeirão do Torto, tá? E a região é abastecida por importantes reservatórios de água, como o Lago do Paranoá, e também é uma atração turística, tá? A vegetação ali é o cerrado, tá? Que é o bioma típico do Planalto Central no Brasil. O Distrito Federal está localizado entre duas bacias hidrográficas importantes, que é a do Rio Paraná e a do Rio São Francisco, e ele faz, né, limites aí com os estados de Goiás e Minas Gerais e está cercado aí por esses estados em todas as direções, certo? Bom, vamos partir agora, então, para os aspectos históricos e culturais do Distrito Federal do Brasil, que são muito ricos e muito variados e acabam refletindo aí a sua importância como a capital do país e a sua história única aí de desenvolvimento, certo? Bom, o Distrito Federal, ele é um lugar recente, tá? Se a gente for comparar com as outras cidades, com as outras regiões, os outros estados. A história do Distrito Federal começa com a fundação da cidade de Brasília em 21 de abril de 1960, tá? Então foi uma cidade planejada, projetada pelo presidente, projetada não, foi planejada, né, escolhida ali pelo presidente Juscelino Kubitschek e foi projetada, né, arquitetonicamente falando, pelo arquiteto Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa, tá? Foi uma escolha estratégica ali que tinha muito a ver com os interesses políticos da época, que visava ali a interiorização do poder político no Brasil, ou seja, levar o poder para o interior do Brasil, criando ali a cidade de Brasília. Bom, então, antes da construção de Brasília, a capital do Brasil estava localizada no Rio de Janeiro. Essa transferência da capital para o interior foi uma decisão muito importante, né? Que visava ali desenvolver o interior do Brasil. E o plano urbanístico de Brasília, conhecido como Plano Piloto, ele foi desenvolvido de forma a criar ali uma cidade moderna, uma cidade funcional, com edifícios governamentais, com residências, áreas comerciais e áreas de lazer bem distribuídas, tá? Esse planejamento único, ele rendeu a Brasília o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco, tá? E é uma cidade que conta aí com uma cultura modernista. A construção de Brasília foi um marco muito importante na arquitetura modernista brasileira, tá? Então, os edifícios projetados pelo Oscar Niemeyer são edifícios icônicos, como, por exemplo, o Congresso Nacional e a Catedral Metropolitana. Então, essa arquitetura mais modernista, ela se tornou uma parte muito importante dessa identidade cultural de Brasília. Bom, Brasília também é um lugar multicultural, conta com uma diversidade cultural. Brasília conta com pessoas de todas as regiões do Brasil, né, de várias cidades que se mudaram para a capital buscando oportunidade de emprego, oportunidade de estudo, e isso foi resultando numa rica diversidade cultural,
com influências aí de várias regiões do país. Brasília também é um palco de uma série de eventos culturais ao longo, né, dos anos, assim. Então a gente tem festival de música, festival de dança, festival de teatro, tá? O Festival de Cinema de Brasília é um dos mais importantes do cenário cinematográfico brasileiro. Então essa parte do cinema, assim, faz parte desse construto cultural. Falando um pouquinho da gastronomia, pessoal, a culinária do Distrito Federal é uma culinária que também é diversificada e ela acaba refletindo aí as influências de diferentes regiões do Brasil. Então a gente tem pratos tradicionais como a feijoada, as pessoas também comem muito pequi, tá? Que é um fruto típico ali do Cerrado. Então vão juntando ali, né, as culturas diversas que chegam e vai se formando um novo conjunto cultural. Bom, o patrimônio imaterial. O Distrito Federal, ele abriga muitas festas tradicionais, tá? Como o Carnaval de Brasília, as festas juninas, e tem uma forte influência de música, tá? Com estilos que vão do samba até o rock, até a música eletrônica. Nós temos também muitos museus e centros culturais. Então a região possui aí uma série de museus que celebram a história, que celebram a arte, que celebram a cultura do Brasil, tá? O Museu Nacional, o Museu Vivo da Memória Candanga, o Centro Cultural do Banco do Brasil são alguns exemplos desses museus. Em resumo, assim, a gente pode falar que o Distrito Federal ele é uma região que combina aí uma história de planejamento, de desenvolvimento urbano e que conta com uma rica diversidade cultural, certo? Bom, falando um pouquinho mais especificamente de alguns patrimônios materiais que se destacam na região, um que eu já mencionei no início da aula é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é um edifício que é um dos símbolos mais emblemáticos de Brasília. Ele é complexo, né? Ele é complexo e também é composto por duas cúpulas, tá? Uma representando o Senado e a outra representando a Câmara dos Deputados, que se destacam ali naquela paisagem da cidade, tá? Tem um espelho d'água em frente ao Congresso, que também é uma característica muito marcante. Bom, a gente também tem o Palácio do Planalto, que é um edifício que abriga ali a residência oficial do presidente do Brasil. Ou seja, é uma morada em que abriga várias pessoas e várias famílias, né? Ao longo das décadas aí, a cada mandato que se troca de presidente, troca-se também os moradores desse palácio, né? Também foi projetado por Oscar Niemeyer, e o palácio é um exemplo dessa arquitetura modernista de Brasília. Nós temos também a Catedral Metropolitana de Brasília, também projetada pelo Oscar Niemeyer, que é conhecida por sua arquitetura. Ela possui uma estrutura que a gente chama de hiperboloide, que ela é formada por 16 colunas curvas que se unem para formar uma esfera assim no topo. O seu interior também é muito impressionante, tem vitrais coloridos, trazem uma iluminação muito diferenciada, mas também fazem parte aí dessa cultura modernista, né? Nós temos o Palácio Itamaraty, que é a sede, né, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ele é um exemplo notável dessa arquitetura modernista. Tem uma coleção de arte brasileira e arte internacional. Tem um salão de espelhos, tá? Que é especialmente conhecido ali pelos seus painéis de Atos Bulcão, tá? Nós também temos o Teatro Nacional Cláudio Santoro, que foi projetado também pelo Oscar Niemeyer. Então, um teatro nacional, um espaço cultural importante de Brasília. A sua fachada ali tem uma série de colunas curvas, uma escultura de autoria do Alfredo Seixas. E, assim, são muitos elementos, tá? Além deles, nós temos o Panteão da Pátria e da Liberdade de Tancredo Neves, que é um monumento que homenageia as figuras importantes da história do Brasil, tá? Temos um memorial do Juscelino Kubitschek, que foi o presidente, né, que teve a ideia, que ordenou ali a construção de Brasília. A Praça dos Três Poderes, Conjunto Urbanístico de Brasília. Enfim, são muitos e muitos, tá? Patrimônios. Bom, como os patrimônios imateriais, nós podemos contar aí com as festividades, né?
o Carnaval de Brasília, que é uma festa importante, tem diversos blocos de rua, escola de samba, é uma festividade tradicional e esse carnaval é conhecido por conta da sua diversidade cultural, com muitas influências de várias regiões do Brasil, tá? As festas juninas, por exemplo, né? Elas são celebradas ali com muito entusiasmo, muitos eventos que incluem quadrilhas, danças folclóricas, comida típica, canjica, pamonha. Temos também, tá? E é bem específico, o Festival de Brasília, que é o Festival de Cinema de Brasília, né? Que é um dos festivais de cinema mais importantes do Brasil. Tem uma tradição já de mais de 50 anos, então ele destaca o cinema brasileiro, promove filmes independentes e novos talentos nessa indústria cinematográfica, certo? Temos também a culinária, né, gente, que é diversificada, com restaurantes que oferecem pratos típicos de várias regiões do Brasil, como churrasco, feijoada, acarajé, a comida de rua. Também é muito popular, com vendedores ambulantes que oferecem ali aqueles lanches, né, com hambúrguer. Temos manifestações religiosas, tá? Que são celebradas aí com a festa do Divino, a festa de Iemanjá. Então, temos também essa diversidade. No campo, né, da literatura, nós também temos um ativismo muito forte, né, uma cena literária ativa, com festivais, com eventos literários que promovem a leitura, a produção literária. Temos as danças folclóricas. E aí, lembrando, pessoal, que patrimônio material e imaterial, eles não estão somente naquele campo ali dos patrimônios que são tombados pelo IPHAN. Quando a gente fala em patrimônio regional, tá, a gente acaba englobando ali coisas que são importantes para um determinado grupo. Então, é muito importante, né, na hora de vocês elaborarem as atividades para as crianças, por exemplo, fazerem essa diferenciação. Então, se vocês forem pedir exemplos ali na prova, marque o que representa, marque as afirmativas, os desenhos que representam um patrimônio material. Você pode colocar uma igrejinha, pode colocar o Cristo, para a criança entender que aquilo é materialidade. Mas se você quiser, né, os patrimônios da humanidade, você tem que buscar ali no IPHAN quais que são os patrimônios materiais tombados pelo IPHAN ou os patrimônios imateriais que sejam, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Esse conteúdo é um conteúdo muito rico, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer links aí com outras disciplinas, muita coisa para pensar, para implementar dentro da sala de aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de responder atividades na plataforma Moodle. Um grande abraço e até a próxima!